Olá pessoal, olha, nesse vídeo nós iremos falar sobre a notação de Leibniz e derivada de ordem superior. Ok? Então, deixa eu arrumar aqui. Então, continuação de derivada, vamos falar sobre número notação de Leibniz. Notação de Leibniz. Então, se y igual a f de x for uma função derivável, sua derivada pode ser denotada por. Então, nós podemos se dar uma função dessa, y igual a f de x, sabendo que ela é uma função derivável, uma função diferenciável. Então, você pode representar assim, ó, a derivada de y com relação a x. Ó, tá? Isso aqui é o mesmo que f' de x. Tá? Então, aquela derivada que nós usávamos apenas como f', você pode representar dessa forma aqui. Essa representação de derivada é conhecida como notação de Leibniz, ou representação de Leibniz. E esta aqui, usando a linha, é atribuída a Isaac Newton. Na verdade, tanto Newton quanto Leibniz são considerados os pais do cálculo diferencial integral. Ok? Muito bem. Então, de posse disso, de posse dessa notação, nós podemos, então, falar de derivadas de ordem superior. Derivadas de ordem superior. Bom, claro que se y é uma função derivável, então quando você deriva, pessoal, quando você encontra o f' de x ou a dy de x, na verdade você encontra uma outra função. Tá? A função que eu vou chamar de f' é uma nova função chamada de função derivada. Bom, se você derivou uma vez só, como foi esse caso aqui, f', você pode também representar dessa maneira, tá? Esse f'. Aí aqui entre parênteses, f1. f1 de x significa derivada de primeira ordem. Então, a derivada ela pode ser representada dessa maneira, tá bom? dy de x. Você pode representar f' de x, ou assim, dessa maneira, f1 de x, que significa todas função derivada de primeira ordem. Tá? Então, dy de x, que é igual a f' de x, ou f1 de x, isso é chamado aqui de função derivada de primeira ordem, ou simplesmente derivada de primeira ordem. Simplesmente derivada de primeira ordem. Ora, mas se essa derivada de primeira ordem é uma outra função, é uma nova função, por exemplo, se você tem uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática, você sabe quando você deriva, como você subtrai o expoente de uma unidade, por exemplo, se você tem assim, ó, y igual a x ao quadrado mais 5x, por exemplo, quando você deriva o y', ou então a derivada de y com relação a x, ó, derivada de y com relação a x, olha, vai ficar 2x, tá bom? Se deriva a potência, mais derivada de 5x é 5, olha. Então, você tem uma função quadrática, quando você deriva, você encontra uma outra função, tá? Então, essa derivada de primeira ordem, na verdade, é uma outra função. Se esta nova função que você encontra, ela também for derivável, então é possível você estabelecer uma nova derivada. E aí você vai ter, então, o que nós chamamos de derivada de segunda ordem, ou seja, você deriva mais uma vez a função. Vamos lá. Então, se eu derivar mais uma vez, ok? Então, isso aqui que é o f', desculpa, se eu arrumar aqui,
Esse aqui é o mesmo que a f' de x, tá? Se eu derivar mais uma vez essa função, então, a derivada do f', eu tenho f', aí eu derivo mais uma vez. Eu vou derivar duas vezes. Ó. Então, f duas linhas de x vai ser igual à derivada com relação a x desta função aqui, dy dx. Tá bom? Então, se eu derivo mais uma vez a função, significa que eu posso derivar usando a notação de Leibniz. Então, esta notação pode ser representada assim. A derivada de y pode ser d2y. E aqui, dx por dx, olha, a dx por dx representa por dx ao quadrado. Tá bom? Então, esta aqui é chamada derivada de segunda ordem. Derivada de segunda ordem. Muito bem. Se você encontra a derivada de segunda ordem, e essa derivada de segunda ordem é uma nova função, é uma outra função, e você verifica que ela é uma função derivável, que você admite uma derivada, então você deriva. Aí, então, olha, derivar mais uma vez. Se eu tenho derivada de segunda ordem, se eu derivar mais uma vez, eu tenho derivada de terceira ordem. Tá? Então, derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem. O que é a derivada de terceira ordem? Eu vou derivar com relação a x essa função que eu já tinha aqui, a derivada de segunda ordem. Olha, a derivada da derivada de segunda, ou seja, já tinha derivado duas vezes e vou derivar mais uma vez. A derivada de segunda ordem vai dar uma derivada de terceira ordem. d3y dx3. Tá? Isso aqui representa derivada de terceira ordem. Bom, e dessa maneira, você pode sair derivando quantas vezes for necessárias, tá? É claro que, admitindo que a função ela é uma função derivável. Por exemplo, se eu falar, olha, a função é derivável até a terceira ordem, significa que você vai poder derivar até a terceira ordem. Deriva a primeira, deriva a segunda, deriva a terceira. Se eu digo, olha, a função é derivável até a quarta ordem, então você sai derivando até a quarta ordem. Deriva a primeira, a segunda, a terceira, até a quarta. Bom? E claro, isso vai depender muito do problema que você quer resolver, certo? Então vamos lá. Exemplo. Então essa é a representação de Leibniz para a derivada. Tem um detalhe aí. Como é que ficaria, então, no caso da regra da cadeia, tá? Eu vou ver dois exemplos aqui rápido, a derivada de ordem superior, tá? De segunda ordem, de terceira ordem, depois a gente vai ver o seguinte, olha, e no caso da regra da cadeia, como é que ficaria a regra da cadeia utilizando esta nova notação, essa notação de Leibniz? Então, vamos ver depois. Vamos ver o exemplo 1 aqui que diz o seguinte. Exemplo 1. Esse exemplo 1, ó. Seja f uma função derivável dada por... Então, seja f uma função derivável dada por... Então, ela vai ser definida desse jeito. Y que é igual x ao cubo menos 5x ao quadrado, x ao cubo menos 5x ao quadrado, mais 4x menos 6. Ok? Aí ele pede para você, calcule a derivada de y com relação a x. Calcule 2 pontos. Tá? Aí, item a derivada de y com relação a x. Depois o item B, a derivada de y com relação a x. Olha, essa derivada, aplicar. Lembra quando você deriva, você encontra uma função, tá? Eu quero que você aplique essa função no ponto x igual a 1. C. Depois, calcule a derivada de segunda ordem da função com relação a x.
Tá? E a letra D é para você aplicar essa derivada de segunda ordem com relação a x no ponto x igual a... Cadê? X igual a zero. Deixa eu ver se está saindo no vídeo, estou escrevendo muito abaixo, né? Sim, está saindo. Sim, no ponto x igual a zero. No ponto x igual a zero. Beleza? É bem fácil isso aí, pessoal. Os colegas, os alunos que estavam preocupados porque não estavam conseguindo resolver a nossa atividade devido a aparecerem essas notações aqui, mas fique tranquila, porque efetuar o cálculo de derivada de ordem superior é bem tranquilo, bem fácil, tá? Vamos ver a resolução. Do item A. Então, escrevendo novamente a função, eu tenho y igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4x menos 6. Aí no item A, eu peço para você calcular a derivada de y com relação a x. Olha. A derivada desta função com relação à variável independente x. Tá? A variação de y, a taxa de variação de y com relação a x. Ok, então vai ficar. Como aqui é uma soma de funções, lembra que nós vimos a propriedade da derivada da soma? Você pode derivar cada termo separadamente, tá bem? A derivada de x ao cubo, isso aqui é uma potência, olha. Fica 3x ao quadrado, a derivada da potência, menos a derivada de 5x ao quadrado, olha. Esse 2 passa para frente multiplicando, olha. 2 vezes 5, 10, olha. 10x e subtrai de 1. Mas a derivada de 4x só é 4. E a derivada de 6 é 0. Nem vou colocar. A derivada do 6, a derivada da constante é 0. Está falando sobre isso. Muito bem, então, olha, essa aqui é a resposta do item A. É a primeira derivada. Depois, no item B, ele pede: aplique essa derivada no ponto x igual a 1. Tá? É isso que representa essa notação. Então, vamos lá. A derivada de y com relação a x no ponto x igual a 1 significa, pessoal, que você vai substituir no lugar do x, vai pôr 1. Então, fica assim, 3 vezes 1 ao quadrado, menos 10 vezes 1 mais 4. Logo, a derivada de y com relação a x no ponto x igual a 1 será igual. 1 ao quadrado dá 1 vezes 3 é 3. Menos 10 vezes 1 é 10, com mais 4. Olha, 3 com mais 4, 7, menos 10 é 3. Então, dá menos 3. Significa que a taxa de variação de y com relação a x é menos 3. Tá? A taxa de variação de y com relação a x é igual a menos 3. Por que estou falando taxa de variação, pessoal? Porque derivada, nós já vimos que nós podemos interpretar como taxa de variação de uma grandeza com relação à outra. Bem? Tranquilo, pessoal? Vamos lá na letra B. Letra B, aí a letra C. Ele pede, letra C, olha. Letra C, aqui no cantinho. Calcule a derivada de segunda ordem. Tá aí, ó. Derivada de segunda ordem da função y. Para calcular a derivada de segunda ordem, pessoal, eu preciso ter calculado a derivada de primeira ordem. Está aqui a derivada de primeira ordem. Tá? A derivada de primeira ordem está lá. Eu vou reescrever novamente. Derivada de primeira ordem da função y é igual a 3x ao quadrado menos 10x mais 4. Olha, derivada de segunda ordem significa que você vai derivar mais uma vez. Olha. Você derivou uma, vai derivar outra. Outra vez. 3x ao quadrado, derivada da potência. Esse 2 passa multiplicando. 3 vezes 2 dá 6. E subtrai de 1. 6x, então. Menos a derivada de 10x, olha, conserva a constante 10. A derivada do x é 1. Então vai ficar só 10. 10 vezes vai 10. A derivada do 4 é 0. Aí, então, essa é a derivada de segunda ordem. Vê como é bem fácil, pessoal. Bem tranquilo mesmo, tá? Não fica assustado com essa notação de Leibniz, porque é algo muito simples. O último item do exercício,
ele pede para você fazer o seguinte, olha, calcula a derivada de segunda ordem, agora aplicada no ponto x igual a zero. Olha, você já calculou a derivada, só vai aplicar no ponto x igual a zero. Ok, então eu tenho aqui ó, a derivada de segunda ordem de y com relação a x. Segunda ordem nós calculamos, é 6x menos 10. O exercício D, ele pede para você aplicar essa derivada de segunda ordem no ponto x igual a zero. É só substituir o zero aqui. 6 vezes 0 menos 10. 6 vezes 0 é 0. Por menos 10 dá menos 10. Olha a resposta. Ou seja, a derivada de segunda ordem no ponto x igual a zero igual a menos 10. Ok, galera? Você viu como é bem tranquilo mesmo? Vamos ver mais um exemplo ainda para você sacramentar a compreensão desse conteúdo. Ok? Exemplo 2. Exemplo 2. Exemplo 2 que eu trouxe disso. Olha, calcule a derivada de terceira ordem da função y. Calcule. Então, olha, derivada de terceira ordem, d3y dx3, olha, tá vendo? Derivada de terceira ordem assim que se escreve. Sendo y igual a f de x. Claro, essa função é uma função derivável que é dada por uma função derivável dada por y que é igual a função x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. Olha, esta função. Ele pede simplesmente para você calcular a derivada de terceira ordem. Ora, pessoal, para você calcular a derivada de terceira ordem, tu precisa calcular a derivada de primeira ordem, a derivada de segunda ordem, e aí depois tu calcula a derivada de terceira ordem. Vou ver a solução aqui ao lado. Ok? Então, resolução. Tudo bem? Então, olha, eu tenho a função y que é igual a x à terceira menos 2x ao quadrado mais x. Isso aqui é uma função polinomial do terceiro grau, tá? É um polinômio do terceiro grau, ok? Bom, calcular a primeira derivada, derivada de primeira ordem. Tranquilo, a derivada de x ao cubo aqui é potência. É 3x ao quadrado menos derivada de 2x ao quadrado, esse 2 passa multiplicando, vai ficar 4x, e aqui subtrai de 1. E a derivada do x, só o x é igual a 1. Muito bem, olha, essa aqui é a derivada de primeira ordem. Acabou essa aqui. Agora vamos para a derivada de segunda ordem. Derivada de segunda ordem significa derivar esta função de primeira ordem, função derivada de primeira ordem. Derivar mais uma vez, verifica então. O 2 passa para frente, é 2 vezes 3 dá 6. 6x, aqui subtrai de 1 no expoente. Derivada de 4x conserva a constante 4, a derivada do x é 1. E a derivada do 1 é 0, porque a derivada da constante é 0. Ó, tranquilo aí. E agora ele pede a derivada de terceira ordem. De derivada de 6x, olha, conserva a constante, a derivada do x é 1. E a derivada do 4 é 0. Então, a derivada de terceira ordem é igual a 6. Olha, pessoal, você vê, até parece que esse exercício é muito difícil. Falando aqui de derivada de terceira ordem. E alguns alunos até entraram em contato e dizer, pô, professor, mas o que significa exatamente aquilo que você quer? Olha, você vê que é bem fácil. Eu quero que você derive 3 vezes a mesma função. Eu tenho a função, você deriva 3 vezes a mesma função. É isso que eu estou pedindo. Beleza. Então, vamos ver o seguinte. Aquilo que eu comentei com você. Como é que ficaria, então, a regra da cadeia com essa notação de Leibniz, tá? Como é que ficaria?
Então, o terceiro ponto. Como é que ficaria, então, a regra da cadeia? Regra da cadeia usando aí a notação de Leibniz. Tá? A regra da cadeia usando a notação de Leibniz. Bom, a regra da cadeia, como a gente já... Então, a regra da cadeia aqui, usando essa notação. Tá? A notação de Leibniz. Tá? Quando nós falamos no primeiro momento da regra da cadeia, a gente usou aquela notação de Newton, tá? Com F'. Depois nós queremos usar a notação de Leibniz. Bom, se y igual a f de u, tá? Se y igual a f de u e u igual a g de x, ou seja, aí eu tenho aqui então uma função composta, olha pessoal, porque estou dizendo que y é f de u, mas u é função de x, ok? Então aqui eu tenho uma composição. Se essas duas funções forem deriváveis, então, claro, se elas forem deriváveis, nós já vemos que a regra da cadeia é o seguinte, olha, a composta também é derivável. Tá? Então, a composta dela é derivável e vale a regra da cadeia. Eu vou colocar aí, então, olha, se eu quero calcular a derivada de y com relação a x, olha, a derivada de y com relação a x, tá bom? A derivada de y com relação a x, observe, pessoal, que y é função de u, tá? Então, você calcula, lembra que calcula a derivada da função de dentro, de fora, e depois calcula a derivada da função de dentro. Tanto faz, também pode ser o contrário. Deriva a função de dentro e depois deriva a função de fora, tá? Então, vai ficar a derivada de f com relação a u multiplicado pela derivada de u com relação a x. Olha, tá? A derivada de f com relação a u multiplicada pela derivada de u com relação a x. Então, assim fica a regra da cadeia. Ó. Tá? Ou seja, você deriva a função de fora e multiplica pela derivada da função de dentro. Ou ao contrário também, poderia ser também. Ou você poderia escrever assim. Ou a derivada de y com relação a x, você deriva primeiro a função de dentro, vai ficar a derivada de u com relação a x multiplicado pela derivada de f com relação a u. Tanto faz aí. Com relação a u. Tá? Isso aqui não é muito usual, é mais usual essa aqui de cima. Acho que eu coloco essa aqui de cima, essa forma de cima. Muito bem, então vamos a um exemplo de aplicação disso, na regra da cadeia. Então, exemplo 1. Exemplo 1. Seja u igual a x ao quadrado. Então, seja u igual a x ao quadrado, ou seja, u é função de x, e considere que y é igual a seno de u. Y é função de u. Okay? Aí ele pede, calcule a derivada de y com relação a x. Derivada de y com relação a x. Esse que ele pede para calcular. Olha, mas acontece que y é função de u. Vou resolver de duas maneiras, tá? Até porque interessa para vocês. Então, a primeira maneira de resolver. Resolução. Vou chamar de resoluções aqui. Resoluções. Eu vou fazer de duas maneiras. Primeira maneira. A primeira maneira, claro, eu vou aplicar a regra da cadeia da forma como nós acabamos de ver. Tá bem? A derivada de y com relação a x, eu tenho a derivada de y com relação a x vai ser igual. Olha, eu vou fazer a derivada de y primeiro com relação a u. Tá? É igual a derivada de y com relação a u. E depois eu vou derivar a derivada de u com relação a x. Ok?
Então, vou usar a regra da cadeia desta maneira. Então, a derivada de y com relação a x será igual. Derivada de y com relação a u. Olha aqui. É a derivada do seno de u. Derivada de y com relação a u é a derivada do seno de u. Derivada do seno de u, sabemos que é cosseno de u. Explicado por... A derivada de u com relação a x, olha, a derivada de u com relação a x é 2x. Explicado por 2x. Tá? Bom, como u é igual a x ao quadrado, então eu posso substituir no lugar do u. Eu quero uma função somente em função da variável x. Então fica, vou passar para frente isso daqui, vai ficar 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Tá? Essa é a resposta. Mas tem uma maneira de fazer. Uma outra maneira, ou uma segunda maneira, seria você, pessoal, efetuar a composição. Olha, você olharia para essa função de maneira que ela estivesse composta. Tá? Considera a composição, ou seja, no lugar do u, você coloca o x ao quadrado. Então, efetuando a composição, efetivamente, olha, se no lugar do u você colocar o x ao quadrado, então você vai ficar assim, ó, y é igual a seno de x ao quadrado. Olha, fica assim, ó, y igual a seno de x ao quadrado. E aí você faz a derivada de y com relação a x, ó, lembra? Como eu tenho aqui duas funções, ó, eu tenho a função seno e tenho também a função quadrática, x ao quadrado. Então, são duas funções que você faz, então, usando a regra da cadeia, tá? A derivada do x ao quadrado, vou derivar primeiro a função quadrática. A derivada do x ao quadrado é 2x. E a derivada do seno é cosseno. Olha, essa é a segunda maneira de fazer, tá? Então, você pode fazer usando a regra da cadeia, como eu acabei de fazer, até para mostrar como funciona. Ou você pode fazer direto também, olha. Você usa a regra da cadeia, mas de maneira já implícita. Você faz a composição e depois deriva. Tá? Tudo bem, os dois casos estão corretos. Tá? Mais um exemplo. Um exemplo 2. Vamos lá então para exemplo 2. Exemplo 2. Exemplo 2 considera a função u igual a x ao quadrado menos 3x seja u igual a x ao quadrado menos 3x e x ao quadrado menos 3x e considere a função considere a função y que é igual a e elevado a u. Aqui é a função exponencial, tá? Esse aqui é o e, a constante de Euler, a função exponencial. Considerar esta função. Aí calcule a derivada de y com relação a taxa de variação de y com relação a x. Muito bem, vamos fazer das duas maneiras, tá? Resoluções. Aqui, ó, usando a regra da cadeia, só lembrando, a derivada de y com relação a x, ó, derivada de y com relação a x, acontece que o y é função de u. Então, e u é função de x. Então, vai ficar a derivada de y com relação a u. Primeiro, porque y é uma função direta de u, multiplicado pela derivada de u com relação a x. E u é função direta de x. Ó. Então, isso aqui é a regra da cadeia, usando notação de Leibniz. Ok? Então, Excel. Ok, então vamos lá. Logo, a derivada de y com relação a x será igual. Derivada de y com relação a u é a derivada da exponencial. Ora, mas a derivada da exponencial, eu vou repetir aí pela milésima vez,
A derivada da exponencial é sempre a própria exponencial. Derivada de y com relação a u é o e elevado a u. A derivada de u com relação a x, observa que aqui é um polinômio, é uma soma de termos. Então, vou calcular. A derivada do x ao quadrado é 2x menos. A derivada de 3x é só o 3, tá? É a constante, você mantém a constante, deriva o x, derivada de x é igual a 1. Agora, no lugar do u, eu posso substituir aquela função. Então, vai ficar dy dx, que vou inverter essa ordem, vai ficar 2x menos 3, multiplicado por e elevado a u, e o u é x ao quadrado menos 3x. Olha, essa aqui é uma maneira de fazer, tá? E aí, claro que aqui fica bem explícito a questão da regra da cadeia, por isso que eu estou fazendo desta forma. Entretanto, você poderia resolver de outra maneira, que eu acabei de fazer no exemplo anterior. Você pode fazer primeiro a composição e depois você deriva. Veja como. Eu sei que y é uma segunda maneira. Deixa eu escrever aqui. Segunda maneira, que é para você... Veja, são diferentes. A segunda maneira. Segunda maneira. Bom, eu sei que y é igual a e elevado a u, e sei que u é igual a x ao quadrado menos 3x. Então, eu posso fazer a composição. Eu vou ter y que é igual a e elevado a x ao quadrado menos 3x. Só lembrando que composição também você pode chamar de cadeia. Okay? Cadeia de funções. E agora você deriva. Então, vai ficar... Aqui eu tenho duas funções que estão compostas. Eu tenho a exponencial composta com a função quadrática. Então, na hora de calcular a derivada pela regra da cadeia, tem que derivar as duas funções. Deriva a exponencial e deriva a função quadrática. Logo, a derivada de y com relação a x será igual a derivada da exponencial, repetindo, falei agora 1000, então agora 1001. Derivada da exponencial é a própria exponencial. A própria, ela elevada a x ao quadrado menos 3x vezes. Agora, a derivada da função quadrática é 2x menos 3x. Agora, esse resultado é o mesmo daqui, ó. Tá? Você pode só mudar a ordem, é o mesmo resultado. Tá ok, galera? Então, é tranquilo, você vê que não há nenhuma dificuldade. Ok, eu vou parar então com esse vídeo, tá? Se alongando muito, então a gente dá uma parada aí, tá, pessoal?